Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Então, hoje, Provérbios 17. Então, eu vou ler com você aqui. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas o Senhor Deus que mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa, acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e de que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filho sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. A alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. Não é bom multar um homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Então o título aqui, deixa eu só abrir aqui. A paz de Deus é melhor que o ouro. Então, se você prestar atenção aqui em todo esse capítulo, ele fala sobre a paz. A paz de Deus, ela vale mais do que o ouro, é melhor do que o ouro. Por quê? É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas, e isso é fato. Você já foi em algum lugar onde tinha uma mesa posta maravilhosa e as pessoas só se alfinetavam, só brigavam, só se cutucavam uma outra? Que paz, gente! Que paz na hora de comer? Nenhuma! Que paz tem essas pessoas? Nenhuma! Onde diz mais aqui: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus que mostra o que as pessoas realmente são. E é verdade. Deus mostra quem é cada um. Eu sempre oro. Quando eu trabalhava fora, eu sempre orei e disse assim: Senhor,
Me mostra quem são as pessoas que estão ao meu redor. Quem são os meus colegas? Quem eu posso confiar? Quem é falso? Quem é fofoqueiro? Isso. E Deus me mostrava cada um por um. O caráter de cada um. Acontecia uma situação, Deus provia algo para que eu pudesse identificar todas essas coisas. E Deus sempre mostra quem é a pessoa de verdade. Dia menos dia. A pessoa pode parecer a mais queridinha da face da terra para você. Mas vai chegar um momento em que a carapuça dela vai cair, como se diz. E você vai ver quem ela é de verdade. Não é aquele anjinho de candura. Não é aquele doce de pessoa que você pensa. E isso, muitas pessoas se frustram. Por quê? Porque as pessoas não procuram conhecer quem são as pessoas que estão no seu convívio, as pessoas que estão ao seu redor, como é aquele parente, como é aquele familiar, como é o meu vizinho, como é o meu colega de trabalho, conhecer os temperamentos das pessoas, observá-las em todo o tempo, porque daí você vai ver as qualidades daquela pessoa, você vai saber conhecer como lidar, como falar, como conviver com ela. Então nós precisamos ser sábios. Esse livro de Provérbios, ele nos ensina a ser sábios, porque a pessoa sábia, ela evita milhares de problemas e muitas coisas para suas vidas. Ela aprende a ter paz. Ela aprende a abrir a boca no momento certo, falar as coisas certas na hora certa. Ela sabe colocar as palavras com sabedoria. Ela sabe emplacar a ira de alguém. Ela sabe conversar com a pessoa, acalmar alguém. A pessoa sábia. Ela tem calma. Ela sabe como agir, ela reflete, ela pensa antes de falar, para não falar o que não deve. E aqui diz mais: quem caçoa do pobre insulta a Deus que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Deus criou a todos, o pobre, o rico, o ímpio, o cristão, todos. E todos com uma função designada, com um propósito para todos Deus fez. Até o ímpio para o dia do juízo. Deus criou todos com um propósito, com um objetivo. Nada foi criado por acaso. Alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. É. E quantas pessoas a gente vê que se dão mal por subornar o outro, por prosperar de forma errada, de forma que não é correta. A palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário, que ele deve usufruir daquilo que ele trabalhou para conquistar. A não ser que a pessoa receba uma herança, ganhe um prêmio, sei lá, mas ela é digna de viver, de usufruir do seu salário. E aqui diz mais: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Aquele que perdoa uma ofensa, ele é uma pessoa que perdoa, ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento, mas o ofendido, ele fica sempre lembrando, ele vai alimentando aquilo, vai alimentando, até que vira uma amargura, desce para o coração, a pessoa começa a alimentar aquele ódio, daí deixa de ser uma ofensa, já passa a ser uma amargura e daqui a pouco vira um ódio. Ela não consegue nem olhar mais para a pessoa, ela nunca mais nem ouviu nem o nome daquela pessoa, porque ela fica só lembrando. Porque o diabo trabalha aqui, dardos inflamados do maligno. Ela ouviu algo, de repente a pessoa falou até, ela estava cansada, de repente naquele dia ela estava estressada, não foi um bom dia para ela, e ela respondeu de uma forma de repente até ríspida, né? E a pessoa já se ofendeu, já levou para o coração, né? Então é isso que o diabo faz. Ele faz com que a pessoa alimente essas coisinhas, as raposinhas dentro do coração dela, para conseguir fazer com que a má água
chegue. Por quê? A má água, gente, a mágoa, é a mesma coisa que você colocar veneno num copo, você beber e você ficar esperando que o outro morra. Quem vai morrer vai ser você. Você vai morrer amargurado, ressentido, sem liberar perdão, preso naquela pessoa, sempre lembrando daquilo ali, aquilo sempre vindo na tua memória, preso, você vai dormir, aquela pessoa tá ali junto contigo. Você vai em teu lugar, vai viajar, a pessoa vai junto com você. Então, se desprenda disso. Aprenda a perdoar para você ter paz de espírito. Você não tem que ficar remoendo. Ai, a pessoa me falou tal coisa. Deixa ela sem entendimento. O que diz aqui? O tolo fala tolices. Se você se der ouvidos para as tolices, palavras sem fundamento, você vai ficar ofendido e Satanás vai atingir o objetivo dele, que é te magoar, ferir a fonte. Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. A fonte é aqui, gente. Se Satanás conseguir atingir a tua alma, o teu coração, a fonte, se ele contaminar a fonte, ele atingiu o objetivo dele. Total. Ele fica feliz da vida quando ele consegue isso, gente. Ele fica realizado. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo com 100 chicotadas. A pessoa que tem juízo, ela aprende com uma repreensão. Se alguém chamar a atenção dela, ela vai parar, opa, peraí, o que eu fiz de errado? Deixa eu analisar, porque da próxima vez eu não vou fazer errado novamente, eu vou corrigir o que eu fiz. Ela aprende. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Você já viu uma pessoa assim? A pessoa que ela é revoltada, aquele espírito revoltoso, ela está sempre criando problema em todo lugar que ela vai. Nada tá bom aqui. Se ela vai no hospital, ela reclama. Se ela vai numa UPA, ela reclama. Se ela vai no aniversário, ela fala mal. Se ela vai aqui, ela cria uma contenda. É uma pessoa revoltosa, com um espírito revoltoso, desgostoso. Essa pessoa nunca vai estar satisfeita com nada. Você pode fazer das tripas o coração, como o pessoal costuma dizer, mas nunca vai estar bom para ela. Por quê? Porque nem ela está satisfeita com ela. Porque se ela se amasse, ela ia se olhar no espelho, ia dizer, ela ia se olhar e ela ia dizer o que para ela? O que aquela pessoa ia falar para ela mesma? Você já parou para analisar? Manda uma pessoa revoltada se olhar no espelho e dizer assim, agora fala aí para você o que você tá vendo em você. Se ela vai falar os defeitos que ela tem. Então, é uma pessoa revoltada com a vida, revoltada com todos. Pessoas que sofreram traumas e que descontam nos outros. Eles acham que os outros têm que pagar pelo que aconteceu com eles, e não é assim. Se acontecer um fato com você, esqueça. Não viva no passado, viva o hoje. E pense no futuro, naquilo que Deus projetou para vocês. Enquanto você não se desprender disso, você vai ser essa fonte que vai jorrar amargura, revolta, descontentamento, murmuração. É uma pessoa que nunca está satisfeita com nada. Ela pode ter o melhor na vida dela, mas ela sempre vai botar um defeito. Ela sempre vai dizer que não tá bom. Ela pode comprar a casa mais linda que tiver, ela vai colocar um defeito, vai vender aquilo ali, vai se mudar dali, vai para outro lugar. Por quê? Porque ela não tem paz. Ela tem um espírito revoltoso. Ela não consegue, ela não tem paz com ela mesma. Tem pessoas que eu acho que nem elas se aguentam, nem elas se aturam, porque elas se enxergam daquela maneira. De tanto que elas falam, elas são assim. O semblante delas é dessa forma. Você já vê que é uma pessoa, quando ela abre a boca para falar, você vê que ela só fala
que o coração está cheio. Murmuração, revolta, amargura, ressentimento, mágoa. A pessoa ferida, ela fere. A pessoa curada, ela cura. Agora a ferida, ela age assim. E a revolta, ela é uma das consequências da rejeição. Revolta, ira, amargura. Ela é consequência da pessoa rejeitada, então ela precisa ser curada, sua alma precisa ser tratada. E conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade, é a palavra que a pessoa ouve, que vai libertar ela, que vai curar a alma dela. Ela precisa da ajuda. Ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda, de cura da sua alma, procurar um psicólogo, procurar um terapeuta, ouvir a palavra, para ela ser curada disso. Porque olha o que diz a palavra, gente. Por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Você já pensou nisso? Uma pessoa morrer dessa forma, que coisa terrível. É melhor encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um homem sem juízo ocupado com as suas tolices. Imagina? Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa, gente. Olha o que diz aqui. A palavra diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Se alguém falou mal de você, fale bem daquela pessoa. Porque quando chegar no ouvido dela que você falou bem dela, ela vai ficar constrangida, ela vai ficar com vergonha. A pessoa falou isso de mim, sabendo que você sabe que ela falou tudo aquilo de você. Então seja diferente. Não seja tolo, seja sábio, seja sábia. Fale bem, elogia, diga, não, fulano é uma benção. Ele é uma benção, eu gosto muito. Que Deus abençoe a vida dele, que ele prospere, que ele seja feliz, que ele esteja paz na sua vida. Deseje isso. Quando alguém vir, fulano falou isso de você, pois é, mas eu não penso isso a respeito dele. Eu amo ele em Cristo, amo ela em Cristo, e que Deus abençoe a vida dele. Essa pessoa, quando a outra que é o leve trás, vai lá e vai falar para ela vai ficar constrangida. Ele falou isso ao meu respeito. É assim que a gente vence o mal, pagando ele com o bem. Seja sábio, não seja tolo, não desça no mesmo nível. Você tem que dar a resposta acima, como uma pessoa sábia, como uma pessoa educada, como uma pessoa instruída na palavra. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Então, se não tá legal, fica quieto. Deixa aquela pessoa bater boca sozinha. Deixa que fale. Terminou? Beleza. Pega e sai. Porque se você revidar, é o que essa pessoa quer. Então, na hora você vai falar algo que não deve, ela vai responder de novo, vão se ferir, vão se ofender, vão falar palavras que não deve, porque palavras ferem mais do que um tapa. Então, as palavras, elas ferem. Palavras ditas e malditas, elas têm poder sobre a vida da pessoa. Por isso que a palavra diz aqui, gente, que aquela pessoa ali que é revoltada, que está sempre criando problemas aonde ela vai, né, da forma como ela é, a morte virá para elas como mensageiro cruel. Isso é muito triste. Uma pessoa que vive uma vida inteira amargurada, uma vida inteira descontente. Você pode fazer o melhor por ela, mas nunca vai estar bom. Isso é algo muito triste. E aqui diz mais. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Pois é. E quanta gente pega causas para defender pessoas que são culpadas, mas conseguem convencer de que elas são inocentes. Isso tudo as pessoas vão prestar conta no dia do juízo. Elas vão prestar conta a Deus por tudo isso que elas fizeram. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Não adianta. A pessoa que é tola, ela vai, se ela ficar rica, ela vai jogar o dinheiro todo fora.
Quantas reportagens a gente vê de artistas, de cantores, de pessoas que eram famosas no mundo e por falta de sabedoria gastaram todo o dinheiro que tinham, hoje vivem nas ruas, dependentes químicos, dependendo, gente, às vezes de uma aposentadoria quando elas têm. Estão passando necessidades, por quê? Porque são pessoas que foram tolas. Elas acharam que o dinheiro nunca ia terminar. Elas não fizeram uma reserva. Uma vez eu vi um testemunho de 2 irmãs que foram famosas. E elas depois, hoje, moram num quarto. Tem que trabalhar para se sustentar, pessoas que tiveram dinheiro um dia. Elas disseram, a gente comprava bebida cara. A casa era cheia. A gente comprava aquele perfume, não sabia nem o porquê estava comprando, porque a pessoa falou, compra tal perfume importado, elas iam lá e pagavam tantos dólares por aquele perfume. Depois que elas caíram em si, elas pensaram a vida fútil que elas viveram. Às vezes elas terem guardado dinheiro, nenhuma casa elas compraram. E tudo que elas tinham, elas perderam. Parece que elas tinham casa, elas perderam tudo. Porque elas não juntaram, gente. Elas não pensaram no dia de amanhã. Elas podiam até fazer uma festa. E depois os amigos, deram no pé. O dinheiro foi embora, hoje elas vivem sozinhas. Fazem alguns shows ali para entrar algum dinheiro para elas. Mas elas tiveram que trabalhar. Pessoas que tiveram dinheiro, mas foram tolas, não tiveram sabedoria para administrar, para guardar. Elas acharam que a carreira delas ia durar a vida toda. Que o dinheiro ia durar a vida toda, que o dinheiro era eterno. Elas não se preocuparam com o dia de amanhã, só se preocuparam com hoje, em desfrutar, em viver de forma errada, né? E aí elas pagaram o preço. E aqui, o amigo que ama, sempre na desgraça ele se torna um irmão. É verdade. Quando você estiver passando pelos momentos mais difíceis da tua vida, você vai ver quem verdadeiramente é o teu amigo. Aquele que vai ficar junto com você, vai chorar com você, vai rir com você, vai se alegrar, vai estar junto com você na alegria, na tristeza, nos momentos de dificuldades, eles vão estar ali junto com vocês. Eles vão estar ali sempre ao seu lado e vão se tornar aquele irmão que muitas vezes o teu próprio irmão de sangue não faz o que aquele amigo faz por você. O que aquele teu parente mais próximo não faz por você, mas aquele amigo faz, te abraça, empresta o ombro, chora aqui, vou chorar com você, vamos orar, Deus vai reverter essa situação. Esse se torna um irmão no dia da dificuldade. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga e quem vive se gabando está correndo para a desgraça, o arrogante. As pessoas revoltadas, gente, elas gostam de brigar. Gostam de jogar o foguinho, a lenha na fogueira e sair, né? Elas botam a lenha e saem, incendeiam. Por que a palavra fala da língua? Que aquele que conseguir refrear ela tem o domínio de tudo, porque é um pequeno membro que está no nosso corpo, como está escrito em Tiago, mas pode lançar o corpo inteiro no inferno. Você já parou para pensar nisso? Revolta, fofoca, briga, intriga, contenda, discussão, divisão, separação, tudo isso uma linguinha causa. Um membro tão pequenininho, né? Mas causa tanta desgraça, tanta discórdia, tanto divórcio, tanto problema que poderia ser evitado. Se a pessoa soubesse ter domínio próprio, controle sobre as suas emoções. Aqui, quem vive pensando e dizendo coisas más, não pode esperar nada de bom na sua desgraça. Quando uma pessoa fica só pensando o mal, desejando o mal, ela vai esperar o que para a sua vida? Só desgraça, nada de bom. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. E é verdade, gente. A alegria faz bem à saúde. E estar sempre triste é morrer aos poucos. A alegria do Senhor é a nossa força.
Deus se alegra quando você ora, quando você busca, quando você coloca tudo aos pés da cruz e você diz: Senhor, reverte a situação. É impossível para mim, mas é possível para o Senhor. O que é possível eu fiz, mas o que é impossível é para ti, Pai. Aqui. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Tiago fala: sede ouvintes e praticantes da palavra, não somente ouvintes. Nós devemos estar atentos para ouvir, tardios para falar e tardio para nos irarmos. Ouça, preste atenção, porque quando a gente começa a analisar as palavras que estão saindo da fonte, a gente vê o que tem dentro dela. Essa pessoa está magoada, essa pessoa é amargurada, essa pessoa está passando por algum problema. Aí a gente vai lá e ora, pede sabedoria do alto, pede para o Espírito Santo usar a boca da gente para dar uma palavra para essa pessoa. Isso é ser sábio. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Inteligente. O que adianta a pessoa perder a calma? Quando ela perde a calma, ela faz o quê? Mete os pés pelas mãos, arruma mais problema. É verdade? Então não adianta a pessoa perder a calma, ela tem que ter paciência, ter domínio próprio, ter controle, pensar antes de falar, e se deve falar e o que falar. Então, a pessoa que é calma, ela é inteligente. Ela sabe responder no momento certo, na hora certa, da forma certa. O meu pai, ele já é falecido, mas o meu pai, ele tinha esse dom. Ele era uma pessoa que ele observava, mas ele ficava quieto. Ele analisava a pessoa, ele fazia o raio-x dela, mas ele não falava nada, ele ficava quieto. Quando acontecia alguma coisa, ele dizia assim: eu já sabia. Aquela pessoa nunca me enganou. Quando eu olhei para ela, eu já analisei e vi que era assim, 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 assim. Ele só observava e escutava tudo que as pessoas falavam, mas ele ficava quieto. Daí, ele já sabia quem era a pessoa que ele podia conversar, a pessoa que ele podia falar. Então, ele já conhecia cada uma das pessoas, só no ouvir elas falar. E ele tinha calma para falar, ele tinha paciência para falar. Ele não se exaltava para falar, ele era inteligente. E uma pessoa que não teve estudo, teve pouco estudo, mas ele teve instrução, a vida lhe ensinou, em casa ele aprendeu educação, respeito, princípios, valores, e o caráter foi forjado. Para você ver que não é o estudo, muitas vezes, que faz uma pessoa melhor. Porque quantas pessoas eu vejo que têm faculdade, pessoas que falam bilíngue, e são mal educados, que chegam nos lugares com uma arrogância, se achando os tais, querem ser tratados daquele jeito. Olham para você como quem diz assim: quem é? Gente, educação vem de casa. Quantas pessoas que têm estudo, que nem sequer cumprimentam uma pessoa na rua quando elas chegam no lugar? Eu aprendi isso. Quantas pessoas passam por mim na rua que eu nem conheço, a pessoa me dá bom dia, eu digo bom dia, boa tarde, oi. Isso aí não vai cair pedaço de ninguém. Quantas pessoas entram num lugar com o nariz lá no alto? Você entrou num lugar, diga bom dia, boa tarde, porque foi você que chegou por último. Então, cabe àquela pessoa que chegou cumprimentar as que estão na sala. Isso é ser uma pessoa educada, ser uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. Não aquele arrogante que chega lá se achando a última bolachinha do pacote, como a gente costuma dizer, se achando Deus. A soberba precede a queda.
a ruína, a arrogância. E é triste, porque essas pessoas sofrem pelo seu orgulho, pela sua arrogância, elas sofrem. Então isso é ser sábio, gente. É controlar as nossas palavras, é ser sábio. Manter a calma mostra que nós somos pessoas inteligentes, que nós somos instruídos pela palavra. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Então há um momento certo. A palavra mesmo diz, há um tempo certo para todas as coisas. Tem o tempo de chorar, tem o tempo de sorrir, tem o tempo de colher o que se plantou e por aí vai. Tempo de viver, tempo de morrer. Tem tempo para todas as coisas. Então, tem palavras, momentos. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus a ser pessoas sábias, instruídas. Porque se a gente guardar todo esse ensinamento, a gente vai saber ter domínio próprio, mansidão, ter controle, ter calma, ser inteligente, saber a hora certa de falar e como falar. Quantas vezes, às vezes uma pessoa que não tem gente, ela não tem nenhuma formação, tem gente ali às vezes que não tem nem a primeira série, mas dá uma aula para muita gente que tem faculdade, que tem doutorado, que tem mestrado em educação, em sabedoria para falar. Então, que a gente aprenda a ser sábio com a palavra, com a instrução que a gente está recebendo do alto. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas venham ser edificadas através, Pai, de cada ensinamento do Senhor. A cada dia o Senhor tem nos instruído, nos ensinando a ser sábios, a ser pessoas inteligentes, pessoas corretas, pessoas que andam de acordo com a Tua palavra. Pessoas que sabem o momento certo de abrir a sua boca, o momento certo de colocar uma palavra. E que esse livro, que ele venha falar mais ao nosso coração. Que o Espírito Santo venha falar mais ao coração, Pai, de cada pessoa que está lendo cada capítulo, relendo esses capítulos, que estão recebendo essa instrução, Pai. Que elas sejam mais instruídas, mais sábias. É a minha oração em nome de Jesus. E que Deus te abençoe grandiosamente.